A paz do Senhor para toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que mais uma vez a gente convida vocês, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, Coluna e Fortaleza da Verdade. E este convite é para a gente ler e meditar na Palavra de Deus, porque é infinitamente bom ler e meditar a Palavra do nosso Criador, do nosso Deus único que criou todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nosso Pai também, os salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, e é com alegria que a gente convida vocês para a gente ler e meditar hoje no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Lucas. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até ao versículo 38. Mas antes a gente ora ao Senhor, nosso Deus, para a gente ter a sabedoria dada por Ele, pedindo a Ele, porque é a Ele que a gente pede tudo: sabedoria, paz, amor, tranquilidade, o pão nosso de cada dia, enfim, tudo a gente tem que pedir ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através de nossas orações, porque Ele é um Deus vivo, Ele ouve e Ele assim nos concede, de acordo com o conselho de sua vontade, as bênçãos que a nós Ele acha que é cabível. Então, por isso, meus irmãos, a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo que está no céu, nós te pedimos, Pai, que o Senhor se faça presente em nosso meio, nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que estão ouvindo ou hão de ouvir a sua palavra através desse veículo de comunicação. Pai Santo, nós te pedimos, se faz presente conosco através de seu Santo Espírito e dai-nos a sabedoria para que a gente entenda a sua palavra, entenda o Senhor falar conosco e o projeto que o Senhor tem para conosco. Pai Santo que está no céu, muito obrigado por tudo, por todas as bênçãos. O Senhor é, Pai, infinitamente bom, em misericórdia e graça. Amém. Meus irmãos, e o texto que a gente vai ler hoje, conforme a gente já anunciou e repete, é o Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Lucas. Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38. Título da leitura: O anúncio do nascimento de Jesus. E diz assim o texto sagrado: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, ou salve, cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação seria aquela. Disse então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôs-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão?
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E então, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que se era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela, com certeza voltou para Deus. Mas foi dada a mensagem de Deus àquela virgem naquela época, e deixando claro para nós o Altíssimo que é Deus, o soberano e eterno Deus. Meus irmãos, num texto como esse, nos deixa claro que após a queda do ser humano lá no jardim, a queda que eu digo é a desobediência do ser humano ao Criador lá no jardim do Éden, toda a humanidade ficou distanciada da glória de Deus, pois Deus lançou o ser humano fora do jardim e não permitiu mais que o homem voltasse ao jardim e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Porém, colocou lâmina no jardim para que o homem, lâminas cortantes, para que o homem não voltasse ao jardim. Mas a aproximação de Deus de novo para com o homem, formar um novo corpo, o corpo espiritual agora, sim, porque o primeiro corpo humano foi formado do barro. O primeiro homem, Adão, é terreno, desobediente a Deus. O segundo homem que desceu do céu, a palavra de Deus, Deus gerou um ser humano puro no ventre de uma mulher, para que através desse homem gerado por Deus, no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo, quando ele nascesse, a palavra de Deus se fizesse carne nele, a mesma palavra que criou todas as coisas. Foi a mesma palavra que se formou em Jesus Cristo depois que ele nasceu e habitou entre nós quando ele começou a falar as primeiras palavras. Meus irmãos, o anúncio do anjo a Maria já nos deixa claro que o ser humano nenhum tem mérito humano diante de Deus, mas é pela graça. Todas as bênçãos de Deus para a humanidade é através da graça. Favor imerecível que o homem não tem merecimento, mas Deus, através de sua infinita graça e misericórdia, constituiu um novo corpo. Agora não mais um corpo segundo a carne e o sangue, não mais um corpo terreno, mas um corpo espiritual, que é a igreja de Deus, formada por Jesus Cristo, qual ele é o cabeça dessa igreja, desse novo corpo espiritual, que faz parte desse corpo, todos aqueles que são chamados, tirados do mundo pecaminoso, tocados pelo Espírito Santo, para reconhecer e se arrepender de seus pecados, segundo a carne e o sangue, e fazer parte do novo corpo, obediente ao cabeça único, Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, quando o anjo vem e anuncia a Maria, era um ser humano comum, que foi toda projetada por Deus. Maria teve mérito humano para ser mãe do Salvador? Não. Maria foi uma agraciada, uma cheia de graça, como todo santo de Deus que é chamado para ser salvo, é salvo pela graça. Como a palavra de Deus, através do seu ungido, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos. Não é mérito humano, para que ser humano nenhum se vanglorie diante de Deus, mas é mérito, graça, é mérito de Deus e não do ser humano. O ser salvo é graça de Deus. O ser humano não merece, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça,
deu salvação, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, a salvação para todos aqueles que recebem de Deus o crer, o dom da fé, que é pela fé, que não é mérito humano, vem da parte de Deus para que todos aqueles que creiam sejam salvos. E o anúncio do anjo já deixa claro que Maria também, uma graciada diante de Deus, a saudação do anjo já diz e deixa claro para toda a humanidade, quando ele aparece a Maria e diz, salve, agraciada, ou salve, ave, cheia de graça, tu encontrastes graça diante de Deus. Quis dizer, Maria, como ser humano, tu não tem mérito humano, nem ser humano nenhum tem, mas tu encontrastes graça, tu sois uma agraciada diante de Deus. E você vai dar à luz um filho, vai conceber de um santo de Deus, e você vai dar à luz um filho e vai pôr o nome de Jesus. Maria, sem saber de nada ainda, pergunta ao anjo, mas como pode ser isso? Eu não conheço varão nenhum. Aí ele diz, o anjo diz a Maria, o próprio Deus vai se encarregar disso. O Altíssimo vai te cobrir e através do Espírito Santo vai gerar em ti o Espírito Santo. Não precisa você fazer nada. Deus santificou Maria, Deus fez tudo e como santifica todo santo. Para fazer parte do corpo de Cristo, o ser humano nenhum tem mérito humano. Mas é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Pela graça, Maria também foi mãe de Jesus Cristo, ser humano. Jesus Cristo, como palavra de Deus, já existiu muito antes de toda a criação, antes de Adão e Eva. Jesus Cristo, como palavra de Deus, já existia, porque Jesus, como palavra de Deus, Deus é uma eternidade. Já antes da criação, Deus já existia e todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra de Deus, que sempre existiu e é eterno. É o passado, antes da criação, é o presente, Deus existe hoje e Deus é o que há de vir, é o porvir eternamente. Porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente, porque é uma eternidade, Deus é eterno. Então, muitos dizem por aí, já ouvi muita gente dizendo, e o sim de Maria? Ai de nós se não fosse o sim de Maria. Não, meus irmãos, Maria, uma agraciada, uma cheia de graça, a própria Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece a submissão dela diante de Deus, e disse, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O próprio Deus encheu Maria do Espírito Santo para ela dar esse sim, que não foi mérito humano, mas graça de Deus. Todo ser humano não tem mérito humano para se aproximar de Deus. Deus escolhe, Deus prepara, Deus é quem faz tudo. Deus salva, cura, liberta e tudo é pela graça de Deus. Graça significa favor imerecível. Mais uma vez, repito, a própria saudação do anjo, quando diz, ave, cheia de graça. Maria, tu sois uma cheia de graça, tu encontrastes graças diante de Deus. Ser humano nenhum, tu como ser humano, não tem mérito para realizar isso e para ter essa benfeitoria da parte de Deus. Mas você é uma agraciada, uma cheia de graça. E pela graça, Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, ser humano. Porque Jesus Cristo, como palavra de Deus, Jesus Cristo, como Deus, ele não tem mãe. Sim, como homem, ele tem uma genealogia, como está registrado em Mateus capítulo 1. José é o pai adotivo dele, descendente de Davi. E Maria, a mãe que foi gerada nela, no seu ventre, através do Espírito Santo, descendente de Davi também. Porém, Jesus Cristo como homem, descendente de Davi. Mas Jesus Cristo como Deus disse, como é que pode Davi? Davi teve uma visão e viu Deus assentado no trono e Jesus Cristo sentado ao lado dele, que era o Cristo. E ele disse, como é que pode o Cristo ser
filho de Davi, se Davi reconheceu ele como Senhor e disse: eu vi o Senhor sentado à direita do meu Senhor, e deu ordem para que ele ficasse sentado à direita dele até que ele colocasse os seus inimigos debaixo de seus pés. Então, Davi, como ser humano, carne e sangue, Jesus descendente de Davi, sim. Mas Jesus como palavra de Deus, Senhor de Davi, Pai de Davi, Criador de Davi. Não é diferente de Maria. Maria também, cheia do Espírito Santo, reconhece que ela é a serva do Senhor. Mandou dizer, cheia do Espírito Santo para Deus, através do anjo: faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu sou a serva do Senhor. A partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque bem-aventurados são todos aqueles que ouvem e que guardam e que obedecem a palavra de Deus, como Jesus disse. Antes, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus. A mulher que se levantou naquela multidão e disse: bem-aventurada os seios que lhe amamentaram e o ventre que lhe concebeu. Jesus disse que não. Antes, bem-aventurado todos aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Então Maria disse, certa, cheia do Espírito Santo: a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque ela foi uma mulher abençoada por Deus, agraciada por Deus, recebeu a graça, não mérito humano, de ser mãe de Jesus Cristo, o homem, mas Jesus Cristo, como palavra de Deus, é criador de Maria, como é de Davi também. Jesus Cristo, como palavra de Deus, é Pai de Maria, é Senhor de Maria. Então, ela, cheia do Espírito Santo, reconheceu quando ela disse: a minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria, cheia do Espírito Santo, reconheceu primeiramente a submissão dela em ser serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Deus como Senhor dela e Salvador dela, quando ela diz: a minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Então Maria é mãe de Deus? Não. Maria, mãe de Jesus Cristo, ser humano. Jesus Cristo se esvaziou, mesmo ele subsistindo como Deus, ele se esvaziou para assumir a sua forma humana. E como homem, ele teve uma mãe. Como homem, ele foi igual a nós em tudo, só não no pecado, porque Jesus não pecou. Certo? Ele tinha de ser limpo e foi puro, o Cordeiro imaculado de Deus, que através de seu sangue puro e imaculado, manado na cruz, derramado na cruz, foi o sacrifício único e que purifica todos os pecados daqueles que se arrependem e passa a fazer parte do novo corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, comandada e governada pelo cabeça Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus assim nos concedeu, o Altíssimo. Então, meus irmãos, mérito humano Maria teve para ser mãe de Jesus Cristo, Jesus Cristo homem? Não, foi graça de Deus. Jesus Cristo, como Deus, como palavra de Deus, já existia antes de Maria, criou todas as coisas. Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele é antes até dele mesmo como homem. Porque quando o Espírito Santo gerou o ser humano Jesus Cristo, e quando ele nasceu, aí foi quando a palavra de Deus se fez carne nele. O Deus nunca foi gerado em ventre humano. Jesus Cristo, ser humano, sim, foi gerado em ventre humano. Quando ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, porque criança não fala no ventre da mãe. Criança nasce, depois, com um determinado tempo, com alguns meses para frente, ele começa a falar as primeiras palavrinhas. E não foi diferente de Jesus. Jesus Cristo, ser humano, também foi gerado no ventre de uma mulher. Quando ele nasceu, com poucos meses, ele começou a falar suas primeiras palavras. E quando ele começou a falar as primeiras palavras, a palavra de Deus se fez carne nele. Porque tudo que Jesus falava, era o Pai que falava por intermédio dele. Era a palavra de Deus que fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Precisamos discernir Jesus Cristo como Deus, como palavra de Deus, sempre existia. E Jesus Cristo, o homem, que passou a existir muito depois,
quando foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, é que em Hebreus explica que Jesus, como Deus, como palavra de Deus, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem genealogia, ele não tem início de dias e nem fim de vida, ele é eterno. A palavra de Deus são palavras de vida eterna. Está registrado que ele apareceu a Abraão através de Melquisedeque, muito antes da lei, 400 e poucos anos antes da lei. Jesus aparece em forma de Melquisedeque a Abraão, tipificando o Filho de Deus, semelhante ao Filho de Deus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dia, sem fim de vida, mostrando. E aí faz o discernimento de Jesus Cristo como palavra de Deus que sempre existiu, e Jesus Cristo como homem que teve sua genealogia, sim. Mas a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, Deus não foi gerado no ventre de Maria. Quem foi gerado no ventre de Maria foi o ser humano Jesus. Quando ele nasce e começa a falar, a palavra de Deus se fez carne nele para mostrar que Deus não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, Deus não tem início de dias nem fim de vida. Esta é a verdade que a gente tem que pregar e tem que discernir. A palavra de Deus salva todos aqueles que creem e obedecem, deixa o mundo pecaminoso e assim passa a crer e obedecer e obtém o novo nascimento através da palavra de Deus que veio ao mundo. Maria salva em Jesus como nós somos. Reconheceu ela cheia do Espírito Santo. Eu sou a serva do Senhor. A minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Deus é Deus de Maria, é Senhor de Maria, é Salvador de Maria. Maria só é mãe de Jesus Cristo, ser humano. Quando Jesus Cristo nasce, aí a palavra de Deus se fez carne nele, não no ventre de Maria. Mais uma vez deixa isso claro, quem foi gerado no ventre de Maria foi o ser humano, carne e sangue, porque Jesus, como ser humano, tomou a sua forma de homem como homem, ele foi igual a nós em tudo, só não no pecado, porque Jesus não pecou. E a gente precisa da palavra de Deus que se fez carne em Cristo, precisa do sacrifício de Cristo na cruz, para a gente crer e obedecer a palavra, e através de seu sangue, a gente ser purificado de nossos pecados, para a honra e glória do Pai. Essa é uma sabedoria que Deus deu a Maria, que Deus dá a nós, que Deus dá a todo ser humano que crê e obedece a palavra, reconhecer Deus como Senhor, de reconhecer Deus como Salvador, reconhecer Deus como aquele que faz o ser humano nascer de novo e fazer parte do novo corpo espiritual, que é a Igreja de Cristo, para a honra e glória do Pai e para a honra e glória do único Senhor que Deus nos deu, Jesus Cristo, Salvador único, para a honra e glória do Pai, e esse Espírito Santo do Senhor, que é quem nos dá sabedoria para a gente entender a palavra de Deus como realmente ela é. Deus abençoe famílias, nossos descendentes estejam abençoados, os seus descendentes, caros amigos e ouvintes, povo de Deus que ouve esse canal. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.